capítulos hoje, o capítulo 10 e o capítulo 11. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, embora a Brenda vá colocar os textos bíblicos aqui para nós, mas é legal você abrir sua Bíblia, porque em casa você vai poder reler na sua Bíblia, na sua tradução, e você poder conferir de novo algumas coisas, lembrar de algumas coisas que foram faladas. É muito importante isso. Nós, como você percebeu, não vimos o capítulo 9, porque eu expliquei na última quarta-feira sobre o capítulo 9, Abimeleque, né? A forma que ele foi morto e tudo, e não temos muitas lições a tirar desse capítulo 9, apenas uma referência histórica mesmo. Já no capítulo 10 há algumas coisas muito importantes da gente ver, e também no capítulo 11. Então nós vamos orar ao Senhor, pedir que nos abençoe, para que a gente possa nesta noite entender esse tema. Deus não precisa das suas promessas, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir que possamos ter compreensão nesta noite, mais uma vez, de tua palavra, que o Senhor nos dê o entendimento para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, caminhar da maneira que o Senhor quer que caminhemos. Que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia esteja sobre nós, e que nós possamos assim, pelo teu Espírito, sairmos daqui hoje com um entendimento cada vez melhor sobre as coisas que provêm do Senhor. Abençoa-nos. É um momento muito importante para nós este, porque é o momento em que nós vamos ter os nossos entendimentos esclarecidos pelo poder da tua palavra e pela ação do teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para a gente compreender então algumas coisas, a gente vai ler bastante, manter a sua Bíblia aberta. No capítulo 10, a gente vê que depois de Abimeleque se levantou-se outro juiz, Tola, que é filho de Puá, filho de Dodô, e ele é o 8º juiz. Nós vamos caminhar para o 9º juiz, mas antes disso acontece aquilo que no livro de Juízes acontece regularmente. Os irmãos já prestaram bastante atenção nisso. A cada tempo que se passa, isso aqui vai se repetir. Veja só: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Verso 6, desculpa, não falei, né? Verso 6: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Vocês já sabem disso, isso acontece regularmente nesse período aí, né? Nesse período dos juízes. Todas as vezes, de um juiz para o outro, há um afastamento do povo de Deus, E aí acontece uma coisa interessante. Os filhos de Amon, verso 9, passaram o Jordão, verso 7, acendeu-se a ira do Senhor. Hoje eu estou atrapalhado, hein? Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e na mão dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Aí nós vamos para o versículo 11. Porém, no versículo 10, eles clamam ao Senhor mais uma vez. Só que o Senhor responde de maneira diferente dessa vez. Veja o que diz, versículo 11: porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Amém? Deus faz uma recapitulação, né? Sempre que vocês clamaram, eu não livrei vocês? Verso 13: contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Parece que a paciência de Deus aqui havia se esgotado. Versículo 14, Deus diz: ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faz-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda só mais essa vez.
É interessante, né? Eles sabem que todos os livramentos vieram de Deus, por isso livra-nos só mais essa vez. E mesmo assim, eles haviam se afastado de Deus novamente. Que coração endurecido é o nosso, né? Que natureza pecaminosa é a nossa. Que necessidade nós temos de uma ação direta do Espírito Santo de Deus para convencer-nos dos nossos pecados e sustentar-nos na presença do Senhor. Sem o Espírito Santo não haveria igreja, porque a única forma de haver igreja é a participação do Espírito Santo nos sustentando e nos mantendo na presença do Senhor através de um convencimento contínuo dos nossos pecados. Uma das provas primordiais sobre isso é o povo de Israel aqui. A presença do Espírito Santo não era derramada sobre todos, então o convencimento de pecado era muito mais difícil em corações endurecidos por natureza pecaminosa. Então nós podemos dar muitas graças ao Senhor por não ter dado só a possibilidade da nossa salvação, mas do selo e da segurança do Espírito Santo nos sustentando e nos mantendo em perfeita segurança na presença do Senhor. Amém? Então eles tomaram uma atitude, eles queriam que Deus fizesse alguma coisa. Então eles tiraram os deuses alheios do meio de si e voltaram a servir ao Senhor. Esse servir ao Senhor aqui é voltar a cultuar ao Senhor. Serviço aqui no sentido de cultuar. Então já não pôde ele, olha que coisa linda, já não pôde ele, o nosso Deus, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. É um Deus misericordioso, né? Quando ele vê o povo lançando fora os deuses, quando ele vê o povo se arrependendo, quando ele vê o povo buscando cultuá-lo de novo, aí ele já não resiste. E aí ele se rende a isso, novamente. Porque é um Deus de amor, porque é um Deus de misericórdia, porque é um Deus que quer seus filhos próximos a ele. Por isso não é um Deus que quer, de maneira alguma, simplesmente condenar. Então no verso 17 diz que tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa, ou seja, os inimigos vieram, acamparam-se perto do povo. Então o povo, versículo 18, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Então eles pensaram o seguinte: chegou o grupo lá da tribo inimiga de Amon, o povo de Deus estava aqui, e eles pensaram o seguinte: bom, é o seguinte, quem é que vai agora comandar a gente para lutar contra eles? Quem tem fé o suficiente, né? Já que a gente crê que Deus agora está com a gente, mas quem é que tem coragem suficiente para tomar a frente e lutar? Lembra de Gideão, né? Gideão foi aquele que Deus chamou pessoalmente para que fizesse isso, mas agora não tem ninguém chamado para isso. Aí no capítulo 11, no verso 1 diz: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Jefté é da tribo de Gideão, é dos valentes lá de Gideão, entendeu? Só que ele é filho de uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefté foi expulso de casa porque era filho de uma prostituta, de um relacionamento fora do casamento do seu pai. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, que é uma terra além do rio Jordão, ficava longe de Israel, ficava perto do povo que era mais incrédulo, que não confiava em Deus, que não vivia para Deus. E ele foi morar lá. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Ele andou com um monte de vagabundo que ele juntou lá, fez um grupo e andava com esses vagabundos. Passou algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar quem? Jefté. Quando a tribo de Amon atacou, Israel se deu mal, não conseguiu vencer. E eles pensaram: a gente não tem um guerreiro, a gente não tem um cara que saiba lutar, a gente não tem alguém que tome a frente. Aí alguém lembrou: cara, tem Jefté. Então vamos atrás de Jefté. Esqueceram que o cara era filho de prostituta, esqueceram toda essa bobagem toda e foram atrás de Jefté. E quando eles foram atrás de Jefté, vejam o que diz no verso 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim essa vitória, eu vos serei por cabeça? Eu vou ser o líder de vocês, se o Senhor me der essa vitória? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunho entre nós e nos castigará
se não fizermos segundo a tua palavra. Ou seja, se você conseguir dar a vitória para nós, você é o nosso juiz. Ora, isso para Jefté era uma coisa espetacular. Não era não, irmãos? O cara é expulso do lugar, expulso da própria família porque era filho de uma prostituta. Expulso de Israel, vai morar com os incrédulos. Está no meio de um bando de vagabundos sem fazer nada. De repente eles chegam e dizem: se você der a vitória para nós, você é o nosso juiz. Era como se fosse o rei na época. Você é o nosso líder. Imagina o cara sair do nada para se tornar líder. É uma coisa espetacular. Pois bem, então Jefté, esperto que era, antes de lutar contra o povo inimigo, resolveu conversar e perguntar o porquê que os inimigos queriam atacar Israel. E se você ler em casa, você vai ver que os inimigos vão dizer, o rei de Amon vai dizer o seguinte: não, a gente quer atacar Israel porque Israel atacou a gente primeiro. Vocês chegaram aqui e tomaram de conta das terras que eram nossas. Então a gente quer expulsar vocês e ficar com a nossa terra. E aí Jefté vai e fala o seguinte, versículo 24: não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Ele diz para o rei de Amon: não é um tal de Quemos que você adora? Esse Quemos, o que ele der para você, você não acredita que é seu? Pois bem, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. O que ele diz então, Jefté? A gente está nessa terra porque Deus nos deu. Deus disse para nós que a gente viesse para cá e tomasse de conta. Você sabe disso, né? Ali era o juízo de Deus, amém? Então por isso que eles estavam ali. E aí ele diz no verso 25: és tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Por que ele cita esse cara? Porque é um rei que está lá perto e continuou na terrinha dele sem importunar Israel. Então ele diz: vocês são melhores do que os outros ali, que estão quietinhos? E aí, no verso 26, enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe do Amon, por que vós, amonitas, não se recuperaste durante esse tempo? Ou seja, a gente está aqui há mais de 300 anos, agora que vocês pensaram nisso? Veja como ele é um negociador, né? Verso 27, não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, ou seja, não fui eu que fiz nada errado contra vocês, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, os filhos de Amon não deram ouvidos à mensagem de Jefté. Ele tentou argumentar para não haver guerra, né? E depois ele encerra dizendo: vamos fazer o seguinte, pois Deus é o nosso juiz. O que ele quiser fazer, ele vai fazer e acabou. Muito bonito, né? Uma expressão de fé. Talvez seja por isso que Jefté está lá em Hebreus capítulo 11 como um dos heróis da fé, porque os heróis da fé na verdade são aqueles que teve alguma expressão de fé em determinado momento, e talvez a de Jefté tenha sido esse. Então no verso 29 diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele, atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispá e foi para a luta. Só que antes de ir para a luta fez um voto. Diz o verso 30, fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon em minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Ele ganha a guerra. Quando ele volta para casa, está todo mundo feliz. E quem é a primeira pessoa que o recebe? A sua filha. E ele diz que a primeira pessoa que ele recebesse, ele entregava a Deus em sacrifício. Alguns estudiosos gostam de amenizar a coisa e dizem assim: não, mas o sacrifício foi ela não morrer, ela não casar, ela morrer virgem. Ele estava consagrando ela ao Senhor. O problema é que o texto original não vai dizer isso. O holocausto é sacrifício, o holocausto é morte. Pois bem, o que a gente aprende então com a história de Jefté? Ele é vencedor, a filha vem ao encontro dele, ele conta para a filha o que aconteceu, fiz um voto, e ela diz: pai, se o senhor fez um voto, então o senhor tem que cumprir. Mas deixa primeiro eu ir chorar por 2 meses com outras virgens, porque nunca casarei, nunca terei filhos. Quando ela fala nunca terei filhos, nunca casarei, nunca terei mais vida. Ela vai e depois não se cita mais nada sobre ela. Muito bem. Quais as lições que a gente aprende então de Jefté em relação a esse tema que a gente quer tratar, que é: Deus não precisa da sua promessa. Primeiro,
Jefté faz uma afirmação de fé, né? No verso 24, ele diz: não é certo que aquilo que queremos, teu Deus te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus nos deu, expulsou diante de nós. Ou seja, ele está reconhecendo que tudo aquilo que ele tem ali, foi Deus que deu a ele. Não é uma afirmação de fé, amém? Amém? É uma afirmação de fé. No verso 27 também, ele faz outra afirmação de fé. Ele diz assim: porém tu fazes mal em pelejar contra mim, o Senhor é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. São duas expressões de fé muito grandes. Ele diz aqui: o Senhor é o juiz, o Senhor que vai dizer o que é certo aqui. Então ele faz essas afirmações de fé, mas não se vale dessa fé no momento crucial. No momento da batalha, de ir para a batalha, o que Jefté faz? Ele diz assim: se o Senhor me der isso, me der essa vitória, a pessoa que sair primeiro da minha casa quando eu chegar, eu sacrifico ela por causa da vitória. Parece uma contradição, não é? Você acabou de dizer que confia que Deus vai fazer, e depois você barganha com Deus dizendo: se o Senhor fizer, eu lhe dou isso. É preciso que lembremos que a afirmação de fé não significa que a gente acredita no que está dizendo. Não significa. Até o ateu diz: valha-me Deus. Depois ele vê que é só uma força de expressão que se repete. A gente pode cantar coisas que a gente na verdade não acredita. E a gente pode ler textos como se fossem para nós e ao mesmo tempo não trazê-los para nós. O conhecimento bíblico sem prática não produz nada em nós. Imagine se alguém pode encher a barriga só lendo o cardápio. Você chega no restaurante, dá uma lida no cardápio e sai de barriga cheia. Isso é possível? Não. Porque ali são só palavras. Aqueles alimentos, eles precisam ser ingeridos para poder fazer algum efeito em você, para lhe trazer o sustento. Só ler não vai funcionar. Para algumas pessoas a Bíblia então é um livro de informação. A gente obtém informações sobre Deus, informações sobre comportamentos de fé, informações sobre como devemos proceder, mas são só informações. Informações são informações. Por exemplo, alguém pode saber que é proibido ir em determinado lugar, ter conhecimento disso, ou é proibido ingerir determinada coisa, ter conhecimento disso, mas ainda assim fazer. Você não pode dizer então que crê em Deus realmente até que você tenha a palavra de Deus como algo que você recebe com temor e algo que você deseja obedecer com fervor. Não pode ser uma coisa simplesmente para ser citada ou repetida. Tem que ser algo que, quando você se defronta com ela, você imediatamente sente o temor de ter que obedecer essa palavra, porque não é uma palavra comum, é a palavra do próprio Deus que está sendo proclamada, dita ou apresentada a você. Então o que nós observamos em Jefté é que ele conhece algumas coisas. Ele sabe, por exemplo, porque ele cresceu naquela região, ele sabe que as pessoas comentavam que quem havia dado aquelas terras ao povo de Deus foi o próprio Deus. Ele também ouvia muitas vezes os irmãos dizerem que o Deus Todo-Poderoso era justo juiz. Então ele repete essas duas falas, mas essas falas parecem que não estão com ele. Não estão encarnadas na vida dele, não estão impregnadas na vida dele de tal forma que ele possa viver a partir disso. Então, no momento de um grande confronto, de um grande desafio, ele não se vale disso, lança fora isso e afirma aquilo que ele acredita que realmente vale a pena confiar. Meu irmão, Deus se dá a conhecer a nós não como objeto para a nossa avaliação, não como objeto para o nosso julgamento. Deus se dá a conhecer a nós para que nós nos prostremos e reconheçamos quem Ele é. Se a gente trata Deus como uma possibilidade, olha, eu acho que é possível que isso que eu aprendi de Deus seja verdade. Se a gente trata Deus como uma possibilidade, então na verdade nós não cremos em Deus. Você não acha que é bem possível que você esteja vivo? Você tem certeza que está vivo, não tem? Se você tem certeza de que está vivo, porque você está respirando, porque seu coração está batendo, da mesma forma, se você crê que Deus existe, então Ele está vivo, e Ele é quem Ele diz ser quem é. Por isso, é no momento do confronto
que a gente vai entender se a gente realmente confia naquilo que aprendeu e ouviu, ou se a gente vai ser ludibriado a experimentar outra coisa por confiar de maneira diferente. Talvez você tenha visto e prestado atenção que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, verso 29. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então você pensa, poxa pastor, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então, isso significa que Jefté devia ter fé. O Espírito do Senhor revestiu de força Jefté para a batalha. O Espírito Santo capacitou Jefté para guerrear e capacitou muitos para guerrear também. Porque o Espírito Santo capacita conforme Ele quer para os seus fins. Mas assim, isso não prova que Jefté naquele instante foi completamente dominado pelo Espírito Santo. Quem dera tivesse sido, ele não teria feito esse voto precipitado, se tivesse sido dominado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacita para muitas coisas. No tempo de Jefté, por exemplo, a gente vê na Bíblia, né, que era comum o Espírito Santo capacitar guerreiros, para dar a esses guerreiros a condição de vencer batalhas em nome do Senhor. Em nossos dias a gente crê numa coisa chamada graça comum. O que é graça comum? É o entendimento que os teólogos têm, os estudiosos da Bíblia têm, de que Deus pode capacitar quem Ele quiser a proclamar as suas verdades. Quem Ele quiser. Isso não significa que essa pessoa pertença ao Senhor. Deus pode usar até um incrédulo para falar em nome dEle. Você vê aquele pastor falando, pregando, e você diz, como é que pode um homem desse, rapaz? Ele pregava, ele falava, e agora a gente descobriu que o homem vivia em adultério, ou a gente descobriu que o homem desviava verba não sei da onde, dinheiro não sei da onde. Como é que pode isso? Pode. Porque Deus, quando quiser usar, Ele vai usar quem Ele quiser, independente de quem seja essa pessoa, porque o que importa é a glória de Deus e não a glória do indivíduo. Não se esqueça que Judas, aquele que traiu o Senhor, saiu junto com os outros, quando o Senhor Jesus autorizou, vá por aí, curando, não foi? Fazendo milagres e anunciando o Evangelho. Judas estava no meio. Judas está no grupo que volta e diz assim, Senhor, nós vimos maravilhas. Os espíritos se submetem à tua autoridade. Judas estava lá. E mais, em Mateus capítulo 7, dos versos 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor, que você conhece muito bem talvez. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Amém? O que vai comprovar o controle do Espírito Santo em nossas vidas são as nossas decisões subordinadas à vontade de Deus. É aquele incômodo do Espírito Santo para que nós façamos sempre as coisas segundo a vontade do Senhor. Cuidado com a instrumentalidade vazia, porque ela pode significar condenação. O que é instrumentalidade vazia? A palavra de Deus diz, sem amor eu nada seria. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 16, 14 diz, todos os vossos atos sejam praticados em amor. Quem é que deposita esse amor em nossos corações, de forma que a gente possa fazer a obra de Deus sempre de maneira amorosa como Jesus? O Espírito Santo. Muitos crentes pensam, meus irmãos, que por estarem envolvidos nas coisas de Deus, pertencem a Deus. Não esqueça que o Mestre disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Então a primeira e mais preciosa obra que nós realizamos para Deus, você sabe qual é? É a nossa fidelidade. Não adianta você estar envolvido com nada, se você não tem lutado para se manter fiel ao Senhor. A nossa fidelidade é a obra primeira que o Senhor deseja de nós. E para nos dar a condição dessa fidelidade, Deus quer que nós nos revistamos do Espírito. Ele pede em sua palavra que nós nos enchemos do Espírito, porque Deus sabe que a única forma de nós sermos plenamente controlados pelo Espírito para fazer a vontade de Deus é nós nos submetendo
ao poder do Espírito sobre nossas vidas, dando autoridade a Ele sobre tudo. Então, nós como cristãos queremos ser muito mais do que instrumentos. A gente quer ter essa possibilidade de ser completamente revestido pelo poder do Espírito Santo. Então, Jefté teve uma capacitação dada por Deus para ir à batalha. Uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Nós não queremos só isso. Nós precisamos muito mais do que isso. Além da capacitação de pregar, eu quero poder ser cheio do Espírito de tal forma que possa ser fiel ao Senhor. Você, além da capacitação de ser mãe, você, além da capacitação de exercer sua função lá no seu trabalho com dignidade e honestidade, você quer também ser fiel ao Senhor. Amém? Mas vamos para o que interessa. O voto precipitado de Jefté é o que mais nos interessa nesta noite. Esse voto ele revela um pouco do coração de Jefté. Olha, era costume dos guerreiros daquela época oferecer, guerreiros que eu digo, os incrédulos, né? Lá onde Jefté estava morando, oferecer algo ao Deus que eles cultuavam para receber uma vitória. Era um costume daquela época. Eles ofereciam alguma coisa para receber do Deus deles a capacidade de obter uma vitória. Então você nota que Jefté está comparando o Deus Todo-Poderoso com esses deuses, certo? Com os deuses que ele teve contato lá na outra região. Isso é muito semelhante ao que é feito, por exemplo, no catolicismo, ao que é feito em determinadas igrejas evangélicas. Se o Senhor me der isso, eu dou aquilo. Uma espécie de negociação com Deus. A famosa promessa. Eu paguei promessa quando era criança, não por minha causa, né? Porque a minha mãe fez uma promessa. Eu, quando era criança, tive um tumor num dos meus braços, o braço esquerdo. Eu ia perder o braço. Era um tumor muito grande. E aí eu tinha que tomar várias injeções para poder sanar e tudo. E minha mãe fez uma promessa. Fez uma promessa de que se eu passasse por aquilo, em determinado, parece que por 3 anos ou 4 anos, eu ia sempre vestir a mesma cor, vestir de luto, em determinado dia do mês. Eu lembro que ela fez essa promessa e ela contou para mim, que era para eu alimentar minha fé, né? Tinha que contar para mim. Então assim, eu fiquei pensando, eu era criança, eu tinha 7, 8 anos na época, eu fiquei pensando, poxa, mas o que isso colabora com Deus? Por que ele vai se agradar disso, né? E por que as promessas são sempre coisas sofridas, né? Ficar de joelho, andar de joelho, subir escada de joelho, botar pedra na cabeça, né? Já vi isso lá em Juazeiro. Por que tem que ser assim? Por que a promessa não pode dizer assim? Eu prometo que se isso acontecer, eu vou tomar um sorvete toda semana, né? Eu prometo que se isso acontecer, eu reúno as pessoas na rua assim para a gente comer um lanche toda semana. Por que não é coisas gostosas, né? Prometo que se isso acontecer, eu levo minha esposa para jantar todo mês. Eu não entendo porque as promessas têm que ser tão maltratadas assim, né? A coisa que vou raspar o cabelo, são coisas sofridas. Então isso é uma tendência dos povos pagãos. Na igreja evangélica não é diferente do catolicismo. Essas igrejas evangélicas que você ouve por aí, que você vê na televisão também, é a mesma coisa. Você paga a Deus, você faz um voto, só muda o nome, promessa, voto. Aí você paga a Deus, você diz, estou dando isso aqui para Deus, porque Deus vai me dar 10 vezes mais, ou porque vai... Enfim, heresias, coisas que não estão na Bíblia e nem são reafirmadas na Bíblia. A palavra de Deus nos aconselha a evitar votos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, do verso 2 em diante, diz assim, Eclesiastes 5, 2: Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, você está na terra, por isso fale pouco. Olha que legal, né? Fale pouco, Deus está lá, Ele sabe, está vendo tudo. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Aí Eclesiastes, que é bem esperto, porque é Salomão já no final da vida, diz assim: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Não é verdade? Para que fazer voto? Por que Jefté fez um voto que era claramente proibido na palavra de Deus revelada? Ele cresceu talvez ouvindo lá a palavra de Deus.
E a palavra de Deus diz em Deuteronômio 12:31, bem claramente: não adorem ao Senhor seu Deus como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisa repugnante que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Estão vendo? Estava lá. Então há pelo menos 2 motivos pelos quais Jefté deve ter feito, aliás, esse voto precipitado. Pelo menos 2 motivos. O primeiro deles, ele encontrava-se além do Jordão. Lembram? Ele foi expulso da família, expulso da tribo e foi morar com os povos pagãos. Ele encontrava-se além do Jordão. Ou seja, ele encontrava-se longe da comunhão com o povo de Deus. Em segundo lugar, ele estava longe do tabernáculo. Ou seja, ele não tinha o costume de adorar mais o Deus vivo. Desde que saiu do tabernáculo, ele não adorava mais o Senhor, ele foi morar com os povos pagãos. Por esses 2 motivos, é lógico que a gente começa a perceber algumas coisas. Primeira, ele foi hipócrita no seu comportamento religioso. Ou seja, ele expressou uma coisa, mas depois ele agiu de forma diferente daquilo que expressou. A hipocrisia religiosa, ela ocorre quando a religião não é vivenciada, quando ela é apenas uma experiência nominal. Ou seja, Jefté era considerado como alguém do povo de Deus, só que ele não estava mais nessa experiência do povo de Deus. Ele já estava longe, não estava mais na comunhão com os irmãos. Uma vez eu fui visitar um presídio, né? Eu e um amigo meu fomos fazer essa visita, e no meio do presídio lá, um rapaz vai e diz: pastor, eu sou crente. E eu digo: e o que tu está fazendo aqui, rapaz? Se tu é crente, como é que tu veio parar aqui? Ele foi contou a história dele, né? Que ele não era muito crente, não. Ele contou a história que estava na igreja, arranjou um amante, a amante era traficante, e aí ele acabou se envolvendo com ela, e um dia foram todos presos, e ele foi no meio também. Casado, com filho, esposa, tudo na igreja, e ele preso lá. Então é mais ou menos isso, essa coisa do se afirmar religioso por fazer parte do grupo. Então eu cresci na igreja, não significa nada. Quantas pessoas aprontam por aí e dizem: eu sou da igreja batista. Já passei por situações assim. Uma vez eu estava numa padaria, um cara falou comigo: o senhor é o pastor Eduardo, né? Sou. Um irmãozinho lá da sua igreja fez não sei o que aqui. Eu: da minha igreja? Quem é ele? Aí falou o nome do indivíduo. Eu nunca vi. Ele: mas disse que frequenta a sua igreja. Eu: mas não sei quem é, não. É muito simples, né? Você começa a frequentar, habitar, e você já diz que... Então é mais ou menos isso. A hipocrisia religiosa é você dizer-se do grupo sem ser do grupo. Jefté não era mais do grupo. Em segundo lugar, ele estava familiarizado com os sacrifícios humanos realizados pelos outros povos. Lá era comum isso. Então veja bem, o pecado já era indiferente para ele. Pela convivência que ele tinha com aquilo ali todo o tempo, aquilo deixou de chocar. Entenda bem isso: toda maldade ganha força e aceitação nas nossas vidas quando a gente aceita sem se indignar. Quando o pecado não nos indigna mais, a gente se acomoda a ele e acha natural. Terceira coisa, ele estava completamente influenciado pela superstição dos outros povos. Longe de Deus, Jefté cria em tudo. Porque é isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. Ou a gente começa a crer em tudo ou crer em nada. Quando se afasta de Deus, começa a crer em tudo ou crer em nada. Crê em tudo. Crê em horóscopo, crê em o que der. Ou não crê em nada, não crê mais em nada. São 2 coisas que podem acontecer quando nos afastamos de Deus. Em quarto e último lugar, querendo a vitória a todo custo, afinal, o que foi prometido a ele? Você vai ser nosso juiz, você vai ser nosso líder. Então, querendo a vitória a todo custo, ele não mediu consequência. Ele pensou: rapaz, eu tenho que me agarrar com tudo para esse negócio dar certo. E como ele não tinha essa experiência com Deus mais próxima, ele pensou que esse Deus, o qual ele estava lidando, era o mesmo Deus parecido com o Deus dos povos pagãos. Era um Deus que ele podia barganhar, era um Deus que ele podia negociar, como os deuses pagãos acontecia. É por isso que é tão comum no nosso Brasil ter dado certo essa coisa da barganha, porque nós somos um povo de muita cultura católica. Então, dentro da cultura do catolicismo tem muito isso, da promessa, da barganha, do pagar. E aí acredita-se que no evangelho também deve ser do mesmo jeito, só se paga de maneira diferente. Então,
esse não entendimento dele fez com que ele fizesse o voto. Quais são as lições para nossas vidas, meus irmãos? Primeira, sua relação com Deus tem que ir além daquilo que você tem aprendido sobre ele. Jefté ficou na parte que ele aprendeu e só. Citou o que aprendeu, mas não tinha experiência com o que tinha aprendido. Você não pode deixar isso acontecer com a sua vida. Você não pode saber de Deus sem ter experiência com Deus. Porque isso é horrível. Você precisa escolher. Ou você vai ficar contemplando o rio e achando bonito, ou você vai mergulhar nele. Porque para muitos crentes é só contemplação. É muito bonito isso. É bonito o que Jesus fez. É bonito esse ensinamento. É bonito. Eu gosto. Mas fica só nisso. E sem a experiência com a palavra, sem a experiência da prática, sem a experiência da dependência de Deus, não há cristão. Há só hipocrisia. Você já pediu a Deus, por exemplo, Senhor, eu quero ser fiel. Me dê força para isso? Para obedecer? Me dê força para odiar o pecado, para detestar o que está errado e para amar o que é certo? Pois se não pediu, peça. Porque essa é a experiência de dependência com Deus que nós necessitamos. Em segundo lugar, a segunda lição que a gente aprende é que o Espírito Santo capacita quem Ele quiser. Amém? Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer e Ele vai usar quem Ele quiser. Fazer algo em nome de Deus não significa que você é de Deus. Você pode ser um instrumento sem pertencer a Ele. Que tragédia horrível é isso. Alguém descobrir no futuro, Senhor, eu não fiz milagre, Senhor, eu não fiz aquilo, Senhor. Sim, mas nós nunca nos conhecemos. E você dizer, Senhor, eu não criei meus filhos na igreja, Senhor, eu não fiz isso, Senhor. Sim, mas nós nunca nos conhecemos, você nunca teve intimidade nenhuma comigo. Perguntaram uma vez a um pastor idoso, Deus tem filhos favoritos? Ele respondeu, não, mas tem amigos íntimos. Eu não sei você, mas eu quero ser amigo íntimo de Deus. Amém? Eu quero ser amigo íntimo de Deus. Aliás, é o que eu mais quero. Em terceiro lugar, o coração de Jefté estava corrompido. Como eu disse, ele se afastou da comunhão com os irmãos, ele se afastou do tabernáculo para adorar o Senhor, estava junto a outros povos. O coração dele estava corrompido. Veja bem, meus irmãos, proteja seu coração das influências externas que querem te afastar de Deus. Proteja seu coração de um Deus terrível que tem dentro de nós, chamado sentimentalismo. Pior Deus que existe. Sabe qual é o Deus do sentimentalismo? Nada pode me ofender. Estou triste. Me ofenderam. Sabe o que a palavra de Deus diz em Filipenses? Alegrai-vos no Senhor. Eu tenho consciência de que todo dia eu vou ofender alguém. Todo dia eu ofendo alguém, gente. Saio para fazer uma visita, não falo o que a pessoa gostaria que eu falasse, ofendi. Respondo uma mensagem, não respondo como a pessoa gostaria, ofendi. E eu, Kiko, estou nem aí. Sinceramente, gente, como é que eu vou agradar todo mundo? Então, todo dia eu me alegro no Senhor. Eu digo, Senhor, Tu és muito misericordioso, porque Tu me amas como eu sou, Tu me escolheste. Eu caminho nas ruas e olho para tanta gente perdida. Por que eu fui escolhido? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me quer perto de Ti? Eu me alegro no Senhor. Meu irmão, alegre-se no Senhor. Esse Deus sentimentalismo é pior que existe. Minha mulher foi muito dura comigo. Um marmanjão desse. Meu irmão, pelo amor de Deus, se alegre no Senhor. No Senhor. Proteja seu coração dessas influências externas. Proteja seu coração de conselhos ruins, da roda dos escarnecedores. Proteja seu coração do que não presta. A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é puro, pense nisso, proteja-se nisso. Portanto, valorize a caminhada em comunhão que você tem com os irmãos. Valorize o seu irmão que está do seu lado, que lhe ajuda, que você pode contar com as orações dele.
E valorize o culto, que é o momento de alimentar o nosso coração. Esqueça tudo que está lá fora quando você estiver aqui dentro. Aqui é Deus falando com você. E assim, você não precisa fazer promessa para Deus. Amém? Porque todos os propósitos que Deus quer cumprir em sua vida, Ele cumprirá, independente de seu compromisso ou não. Amém? Vamos orar? Depois da minha oração, você pode falar com o Senhor sobre o que você ouviu nessa noite. E vamos para casa. Obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Que o amor de Deus, a comunhão do Teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.